Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, que os estudos no tarô estejam avançando. Esse caminho tão mágico, tão sutil e ao mesmo tempo refinado de aprendizado das nossas forças, né? O tarô é sempre um convite para mim, até hoje, depois de tantos anos estudando, para me abrir para o campo mágico e encantado das possibilidades. Não que isso fique longe da gente, não que isso esteja distante, mas o tarô parece que traz isso mais para perto, convida a gente para sentar com camadas e dimensões da realidade que muitas vezes a gente acaba ignorando, né? Por isso que eu acredito que o estudo do tarô é uma chave importante de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Pode nos trazer e nos conduzir por um campo próspero, frutífero, fértil, que lembra demais esse arcano de hoje, né? Aliás, o tarô, ele é uma criação desse arcano de hoje, sem dúvida nenhuma. Eu tô falando para vocês do arcano de número 4, o arcano da Imperatriz. Todas as reverências à grande Imperatriz, à grande Mãe, todas as honras e méritos que se derramem sobre essa grande deusa, a Imperatriz. Se você gostou da arte desse tarô, aqui embaixo no box de informação, tá pra você direitinho, explicadinho que deck é esse, tá? Se no arcano anterior, no Imperador, a gente falou sobre o princípio masculino de energia, e eu estou falando de energia, volto a lembrar, não é gênero. O princípio feminino de energia, ao contrário do masculino, que é aquela lança, aquela seta, aquela flecha, é o círculo, é a roda, é a abertura que acontece através das espirais. A energia do princípio feminino, ela é tão ou mais criadora do que o princípio masculino de energia, tão potente e capaz de proteger, defender, expandir e crescer como qualquer outro movimento de energia. Existe uma associação que o princípio feminino, ele é docinho, ele é fofo, ele é amoroso, e nada melhor do que a gente ter conexão com o tarô para a gente perceber que a Imperatriz está longe disso. A Imperatriz, ela é força, ela é a força que traz vida nova para esse plano. Ela é o trabalho de parto em ação, ela é o movimento que joga, transborda, irradia, pulsa, cintila para todos os lados a vida. Quando a Imperatriz aparece num jogo, a gente sabe que é o momento da gente trazer vida para esse plano. Se você aí é uma mulher, é como se você estivesse literalmente ovulando. A carta da Imperatriz, ela é esse convite para a vida. A vida está pronta para acontecer. Abra-se para ela, se entregue para esse momento e deixa a roda girar. O convite da Imperatriz é sempre essa abertura para a conexão com a gente e com os outros. Porque o princípio feminino de energia, justamente pelo movimento espiralado e circular, ele é aberto, ele está incluindo a todos, ele é a integração. O espírito que a gente imagina surgir da Imperatriz, quando a gente pensa na tradição do tarô, é o espírito da mãe, da mulher, da fecundidade, da fertilidade, das gestações de todos os tipos, sejam de filhos de carne ou filhos de projetos, processos, negócios, situações. A Imperatriz é a fluidez da energia. Se no Imperador há a potência, na Imperatriz há o movimento. Por isso que ambos andam juntos. E se a gente separa o masculino e o feminino dentro de nós, como se alguma porção fosse melhor ou mais adequada do que outras, a gente começa a sentir o peso e o desgaste desse desequilíbrio ao longo do tempo. Quando a gente descarta a força da Imperatriz da nossa vida, a gente começa a sentir a falta de ânimo, a gente começa a se perceber desconectado, sem viço, sem vitalidade, a gente começa a ter um processo de perda da nossa juventude acentuado. A gente começa a se desconectar afetivamente das coisas e a gente entra num processo que eu chamo de ciclo de máquina, um ciclo automatizado,
que acontece de forma condicionada. É como se um dia repetisse o outro dia, que repete o outro dia, e de repente a gente está funcionando como se estivesse seguindo, cegos e desconectados da nossa pulsão de vida vital. Muito possivelmente houve uma dissociação dessa energia da Imperatriz, que conversa com o movimento anterior de conexão com a nossa essência. Quando a gente pensa no princípio feminino de energia, a gente vai começar a considerar muito mais os eventos de dentro do que os de fora. Não que os de fora não existam ou tenham menos importância, mas eles são vistos a partir dos olhos de dentro. O princípio feminino, ele se abre para muitas possibilidades e perspectivas. Ele, justamente por ter energia dispersa, acaba ajudando a gente a enxergar muita coisa que a gente não enxerga. E a Imperatriz é um convite para isso, para você ampliar o seu campo de visão. Para você trazer para dentro do seu caminho toda a potência da criatividade, da sexualidade ativa, genuína, pulsante, das relações que realmente vibram e trocam intimidade, amor, proximidade. Quando a carta da Imperatriz aparece num jogo, seja para homens, mulheres, crianças, a gente sempre sabe que é o momento da gente se aproximar da energia da grande mãe que habita dentro de nós. Mesmo que você não tenha crença nenhuma em nenhuma divindade, não tem problema. A sua mãe é sem dúvida um exemplo vivo da conexão da vida para você. Mesmo que a mãe não se encaixe dentro dos padrões, que aliás isso é uma das coisas que a Imperatriz chega já dissolvendo, né? Porque não existe padrões. Mas mesmo que a sua conexão com o princípio feminino de energia seja muito truncado, seja muito crispado e de difícil acesso, quando a Imperatriz aparece num jogo, a gente sabe que é um convite para a gente repensar a potência da vida na nossa vida. É um momento para a gente convidar as musas para dançar com a gente, abrindo a nossa vida para a delicadeza, para a beleza, para o prazer. A Imperatriz é o prazer que transborda, que escorre pelas bordas, pelos cantos, que invade a nossa vida dizendo: você está viva, você está vivo. E isso é um prazer imenso. A Imperatriz chega trazendo com ela toda a magia, toda a mágica, toda a sedução, todo o magnetismo que nos falta. Sempre dentro de uma estrutura de cura, quando eu estou dentro de um dos meus trabalhos, por exemplo, e aparece a Imperatriz, eu faço questão de não só ressaltar verbalmente, oralmente, na conversa que eu tenho nos meus atendimentos, sobre essa importância da conexão com a força da mãe, com a força do feminino, com esse princípio de roda, generoso, aberto para o mundo, amoroso, pulsante de vida, com prazer, com criatividade, com conexão viva. Eu trago mais, eu sempre gosto de lembrar que a cura que a Imperatriz fala pra gente, ela é de integração com as nossas emoções, com as nossas sombras, com as nossas histórias mais duras e difíceis. Ela sempre é uma abertura para a gente abraçar aquilo que em nós mais dói, mais incomoda, porque é uma parte da gente também. A Imperatriz convida a gente a trazer para a luz as partes nossas que estão esquecidas, abandonadas, que a gente desprezou, deixou para trás ou precisou por alguma razão fragmentar para continuar. Quando a Imperatriz aparece num jogo, a gente sabe que é um momento da gente recolher as nossas peças, recolher as nossas partes, recolher as nossas forças, juntar tudo isso e começar a cantar pela união, pela integração e pela dança, porque a Imperatriz é uma dança, a Imperatriz é um movimento vivo. Ela não é um tiro, ela não é uma flecha que chega atravessando e cortando. Ela é a energia que vai gerando a vida dentro da vida. Ela vai dançando as naturezas primordiais em conjunto. E sempre onde a Imperatriz está, há festa,
a vida, a abertura. E junto com o imperador, os dois criam um mundo que a gente busca pra gente. Então não despreze jamais a aparição da imperatriz numa jogada. Aliás, nenhum arcano é para ser desprezado nunca. Mas a imperatriz, ela vem direto conversar com a gente, principalmente nesse sistema que a gente vive, no mundo que a gente habita, com a necessidade da gente resgatar a natureza, a grande mãe, Gaia, que está dentro de nós. É isso, meus amores. Bons estudos aí para vocês. Que a Imperatriz nos abençoe sempre muito, abrindo o nosso canal oracular para que a gente seja clareira de luz aonde a gente estiver, viu? E que o tarô sirva como ferramenta para isso sempre. É o meu desejo. É meu voto para você. Obrigada e até mais. Namastê.